Olá, pessoal. Tudo bem? Professor Arruda. Estamos de volta para mais uma aula de Química. E hoje a gente vai estudar as leis das reações químicas. Quando a gente fala de lei das reações químicas, a gente está falando das chamadas leis ponderais. Porque a gente vai estudar agora reações químicas quantitativamente. Quando a gente tinha lá as funções inorgânicas, ácido, base, óxido e sal, a gente estava falando da qualidade. Não, isso aqui é um ácido. Não, isso aqui é uma base. Não, isso aqui é um óxido. Não, isso aqui é um sal. Hoje não. A gente estuda hoje quantidades. Eu preciso de tantos gramas dessa substância para reagir com outros tantos gramas de uma outra substância. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente calcula, presta atenção, jovens, cálculos dessas substâncias e dessas reações. É como se fosse a receita de um bolo. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Vamos lá. Quando a gente faz um bolo, existem os ingredientes e as quantidades corretas. Eu não sei se alguém já se aventurou a fazer o bolo, qualquer coisa que você vai fazer numa cozinha. Opa! Chat aqui, deixa eu ver o chat. Espera aí, pessoal. Eu acho que deu um probleminha aqui, deixa eu ver. Tá. Não, pensei que tinha aparecido uma mensagem aqui no chat e não apareceu, não. Vamos lá, então vamos voltar. Então, a gente, nesse conteúdo, a gente estuda a quantidade de reagentes e a quantidade de produtos para que uma reação química aconteça. Isso é importante a gente conhecer. Então, vamos lá. A gente vai estudar duas leis que caem na nossa prova. Para você entender esse conceito de estequiometria, eu lembro, quando a gente estava no presencial, alguém comentou sobre isso. Falou, pô, cara, eu estudo estequiometria no colégio, isso me arrebentou. Eu não lembro quem falou. Eu não lembro de nada. A memória já foi para o saco. Mas vamos lá, vamos acompanhar o slide, pessoal. As leis ponderais são leis que falam das massas das substâncias que participam das reações químicas. Olha aqui o detalhe. Massa das substâncias. A gente está falando de quantidades, tá? Então, as principais leis ponderais são lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, e lei das proporções das massas, também conhecida como lei de Proust. Oi, não entendi. O que foi, Ramon? O Flugrute falou que ia participar hoje da nossa aula? Não, desculpa, eu confundi totalmente. Continua a aula, por favor. Eu acho que é na aula de matemática, não é? Mas tranquilo. Não, mas a gente pode embarcar um dia para o Chucrute vir aí para dar um gás. Ele manja os paranauê da química também, rapaziada. Vamos lá. Então é o seguinte. Então você tem a lei da conservação das massas, conhecida como lei de Lavoisier, e a lei das proporções de massa, ou lei de Proust. Tá? Então vamos lá, meus jovens. Vamos seguir, vamos para a próxima. Tá chegando gente aí. Seguir para a próxima tela.
O químico francês Antoine Lavoisier realizou muitas experiências que levaram à seguinte conclusão: a massa antes e depois de qualquer reação é sempre a mesma. Preste atenção no título: Lei da conservação das massas. A ideia de conservar é se manter, né? Não haver alteração. Então, Lavoisier, ele já falava disso. Então, lei da conservação das massas, lei de Lavoisier, você tem um experimento onde você tem 3 gramas de carbono, aí foi aquilo que eu falei para vocês, de você fazer uma análise, né? Ó, 3 gramas de carbono, quantidades, 8 gramas de oxigênio, formando 11 gramas de gás carbônico. O que a gente pode observar nesse caso especificamente? 3 gramas, 8 gramas. Aqui são os meus reagentes. O que são os reagentes? São as substâncias antes da reação. Depois que acontece a transformação, aí eu tenho os produtos, que no caso dessa reação é o único produto que é o gás carbônico. Então, o que a gente pode observar? Se você fizer uma conta rápida, 3 gramas de carbono com 8 gramas de oxigênio dá quanto no total? 11 gramas. Observem que é a mesma massa do produto. Então, o que ele quer dizer de modo geral? Que não há alteração na quantidade de massa. Isso é chamada de lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier. A gente pode até ler a conclusão aqui, ó. A soma, vamos lá, vamos ler a conclusão aqui, ó. A soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Claro que essas observações que Lavoisier fez, essas observações foi feito num ambiente hermeticamente fechado, onde não houvesse perda, tá? Vamos lá. Foi observado, porém, é bom a gente fazer a leitura, que a queima de algumas substâncias havia aumento de massa, enquanto na queima de outras havia diminuição. Eu poderia até ter perguntado, provocado isso em vocês, se eu pegar uma determinada massa de papel ou de carvão. Hoje eu dei aula de manhã, aí à tarde fiquei à toa, aí aproveitei, fiz uma carninha, um churrasquinho aqui, até postei assim no Instagram, né, que a gente tem entre uma aula e outra, deu tempo de fazer um churrasquinho. Então, se eu podia perguntar para vocês, então eu peguei, aqui em casa pouca gente, a gente tem uma churrasqueirinha pequenininha, botamos o carvão ali, eu poderia pesar o carvão antes de queimá-lo. Depois da queima, você teria uma quantidade menor de carvão. Então, o que acontece? Você teve menos massa de carvão porque houve uma diminuição da massa. Então, todo mundo pensa, se eu queimar qualquer coisa, a massa vai ser menor. É só que tem algumas reações químicas, se você promover a queima, a massa final não diminui, aumenta. Quer dizer, você acha que a massa aumenta. Na verdade, tem um segredo aí, né? Em química, em reações químicas, quando você fala em processo de queima, você está se referindo à reação com gás oxigênio, que você considera como um reagente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Em laboratório, quando a gente faz esses experimentos simples, a gente mostra isso para os alunos. Por exemplo, vai aparecer daqui a pouco no slide, que se você pegar bombril, esponja de aço, coloca numa balança, vai registrar uma massa lá de bombril. Se você queimar o bombril, tacar fogo no bombril, depois você pesa esse bombril, quer dizer, bota ele numa balança para medir a quantidade de massa. Vai estar mais pesado, com uma massa maior. Você pensa, como é que isso é possível? A cabeça até buga, né? Como é que fica com uma massa maior? Foi até questão de vestibular isso aí, tá? Vamos lá. O grande mérito de Lavoisier, vamos acompanhar aqui a leitura, jovens. O grande mérito de Lavoisier foi ter descoberto que essas diferenças de massa se davam por causa da absorção ou liberação de gases durante as reações. Por exemplo, a queima da palha de aço, que a gente acabou de falar aqui, ocorre consumo de oxigênio do ar.
o que produz uma substância composta de ferro, a esponja de aço Bombril, ele é basicamente ferro carbono, mas vamos considerar que é só ferro. E quando ele é queimado, é uma reação dele com oxigênio. Então, essa massa do gás oxigênio, ela é incorporada à massa do ferro. Então, aquele bombril passa a ter uma massa maior. Mas, se você parar para pensar, a massa é a mesma, tá bom? Então, vamos olhar aqui. Tá chegando a galera aí. Ali, pessoal, eu não sei se está bem claro para vocês no vídeo aí, no slide. Eu tenho uma massa aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas ali o bombril ele está pesando 8,480 gramas. Aí você bota um pouco de fogo no bombril. Aí você pesa de novo. A massa dá 9,087 gramas. Aí você fala, porra, quer dizer, desculpa, você fala, poxa, você é um menino educado, a menina educada. Como é que isso é possível? Porque, veja bem, você tem o ferro, vamos considerar que o bombril é ferro. Esse ferro vai reagir com o gás oxigênio e você vai formar a substância óxido de ferro. Vamos para algumas observações aqui. O ferro tem massa 56 gramas. Esse valor está onde? Na tabela periódica. 2 oxigênios têm massa 32 gramas, mas eu vou botar 16 gramas. Por quê? No balanceamento, você usa meio mol de oxigênio. Preste atenção, a metade. Ao invés de você usar 2 oxigênios, você só coloca 1. Tanto que observe no produto que só tem 1 oxigênio. Então, a gente vai falar disso em estequiometria. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aí é uma matemática aqui. Por quê? Vamos somar, pessoal. Opa, espera aí. 56 mais 16 é igual a quanto? 72 gramas. Então, o que a gente tem, na verdade, na reação é isso aqui, ó. 56 gramas de ferro seria o bombril. 16 gramas de oxigênio, a metade de um mol de oxigênio gás, de oxigênio fogo. 16 gramas. Total 72 gramas. Então, por isso que o bombril, quando queima, ele fica mais pesado. O que é importante nesse ponto da lei de Lavoisier? A massa dos reagentes. Quem são os reagentes? Ferro e oxigênio. O produto é aquilo que se transforma após a reação. O produto é a substância aqui, óxido de ferro. 72 gramas. Entendeu? Então, o que a gente tem? A gente tem a chamada lei da conservação das massas. Dá uma olhada ali, ó. A massa de ferro mais a massa do oxigênio, os dois reagentes. É igual a massa dos produtos. Ou, no caso, um produto só, que é o óxido de ferro. Então, daí surge o conceito de a soma das massas das substâncias reagentes é igual à massa das substâncias dos produtos. A quantidade de reagente em massa é igual à quantidade em produto. Então, vem aquele ditado que todo mundo conhece na natureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, na verdade, o que Lavoisier quis dizer é que não há formação de nova massa, não há perda de massa. Há transformação de massa de uma substância em outra substância. Essa é a chamada lei de Lavoisier de conservação das massas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Vamos lá. Uma substância pode ser proveniente de diferentes fontes naturais ou ser obtida por diversos processos. No entanto, seja qual for o método de obtenção,
A substância terá sempre a mesma composição química fixa. Conclusão do químico francês Joseph Louis Proust. Agora a gente parte para a chamada Lei de Proust, que fala de proporções. As substâncias reagem sempre na mesma proporção para formarem outras substâncias. Está aqui, amigos, ó. Vamos pegar aqui. Opa! As substâncias reagem sempre na mesma proporção para formarem outras substâncias. O que quer dizer isso? É a ideia da receita de bolo. Vamos pegar um exemplo bem grosseiro para vocês entenderem. Se eu, para fazer um bolo, eu preciso de 1 copo de leite, 3 ovos, e esse bolo dá para 6 pessoas, 1 copo de leite, 3 ovos, tá? Eu não sei se a receita está correta, só para eu ter uma ideia, pessoal. Esse bolo dá para 6 pessoas. Se eu quiser fazer um bolo para 12 pessoas, o mesmo bolo, eu não vou poder usar 1 copo de leite e 3 ovos. Observe que a quantidade de pessoas que vão comer o bolo dobrou. Eu fiz um bolo para 6, agora eu preciso fazer um bolo para 12 pessoas. Então, o que eu vou ter que fazer com os ingredientes, pessoal? Já que a quantidade de bolo dobrou, a quantidade de leite vai dobrar e a quantidade de ovos também vai dobrar. Então, se antes você precisava de 1 copo de leite e 3 ovos para fazer um bolo para 6 pessoas, para fazer um bolo para 12 pessoas, você faz 2 copos de leite e 6 ovos. Então, basicamente, a lei de Proust é isso. Você dobra a quantidade de reagentes e, por consequência, vai dobrar a quantidade de produtos. Então, é a proporção aí que a gente tem, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. É muito fácil. E essa aula é curtinha, pessoal, ela é bem tranquila. Só para você saber mesmo. Eu tenho 3 gramas de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio, formando 11 gramas de gás carbônico. Esse é o meu primeiro experimento. Mas eu posso ter um segundo experimento em que, ao invés de usar 3 gramas de carbono, eu vou usar 6 gramas de carbono. O que você pode observar de um experimento em relação ao outro? O que aconteceu aqui? Aumentou 2 vezes, concorda? Então, para que eu tenha o mesmo produto, ou seja, eu tinha 3 gramas de carbono, 8 de oxigênio, formou 11 de gás carbônico. Se eu aumentar a quantidade de carbono, a quantidade de oxigênio proporcionalmente vai ter que ser a mesma, ou seja, 16 gramas. E a quantidade de gás carbônico, 22 gramas. Observem que dobrou a quantidade de todo mundo. E se você comparar o primeiro experimento com o último experimento, jovens, aumentou quantas vezes, hein? Então, proporcionalmente... Opa, chat. Isso. 3 vezes. Aí eu quero que vocês observem o seguinte. A quantidade de carbono triplicou, logo, a quantidade de oxigênio também vai triplicar. Certo? Espera aí, pessoal. A quantidade de oxigênio também... Opa, vamos botar a cor correta aqui. E a quantidade de gás carbônico também vai o quê, pessoal? Triplicar. Então, essa é a lei da proporção das massas. Se você ter a quantidade de um, proporcionalmente a quantidade de todos os outros vai variar proporcionalmente.
Isso você tem que ter esse entendimento para poder começar a entender estequiometria. Já caiu leis ponderais na prova, isso aí, exatamente isso aí. Mas para entender estequiometria, você tem que saber leis ponderais, porque os problemas de estequiometria envolvem proporções. Entendeu, pessoal? Então a gente tem que estar antenado em relação a isso, tá bom? Tá tudo tranquilo aí? Alguma dúvida, meus amigos? Podemos, né? Então vamos lá. Vamos seguir adiante. Tá travado aqui? Agora vai. Dalton. O Dalton, a gente até fala dele, mas ele não é cobrado exatamente na prova dos senhores. De repente, quem vai fazer depois uma SpaceX, até como nível de experiência, aí é importante a gente estudar a lei de Dalton, tá? Então vamos lá. Em 1808, John Dalton publicou o livro Novo Sistema de Filosofia Química. Opa, alguém quer perguntar? Não? Na qual apresentava a sua teoria para a constituição da matéria. Dalton defendia que a matéria é formada por pequenas partículas que ele denominou átomo. Presta atenção nisso aqui. A gente já falou do modelo atômico de Dalton, né? A matéria é constituída por pequenas partículas chamadas átomos. A gente estudou isso, né? As substâncias simples são constituídas por apenas um tipo de átomo, elemento químico. E as substâncias compostas por mais um tipo de átomo, diferentes elementos químicos. A gente estudou isso, né? Substância simples, um único elemento químico. Substância composta, dois ou mais elementos químicos. Isso tem a ver com o modelo atômico de Dalton, a lei de Dalton. As substâncias compostas são constituídas pela combinação de átomos de diferentes elementos químicos em proporções fixas. Então, você pega a teoria atômica de Dalton e compara com as leis ponderais. Aí aqui a gente tem, vamos dar uma olhadinha? Ó, eu tenho aqui, opa, carbono. Presta atenção que interessante. Pessoal, deixa eu só dar uma ajustada aqui ao vivo. Opa, peraí. Deu ruim aqui? Tá. Deixa eu descer um tiquinho de... Agora sim, foi. Então, você tem o carbono. Está vendo? Um átomo de carbono. E agora você tem dois átomos de oxigênio. E você vai ter no final três átomos. Preste atenção. Carbono, substância simples. O2, substância simples. CO2, substância compostas. Preste atenção. Considerando que as partículas iniciais e as finais são as mesmas, concluímos que a massa deve permanecer inalterada. Então, na verdade, o modelo atômico de Dalton confirmou a lei de Lavoisier. Quantidade de reagentes, das massas de reagentes, é igual à massa dos produtos. Tá? E no caso da lei de Proust, dá a proporção. Olha aqui. Se eu dobro a quantidade de carbonos, o que acontece com a quantidade de oxigênios? Tem que dobrar. O que acontece com a quantidade de gás carbônico? Também dobra. Então, as teorias se complementam. Até porque, quando a gente dobra as massas aqui na segunda experiência, a soma, vamos lá, quanto é que dá 16 com 6 gramas?
22 gramas. Quanto é que dá 3 gramas com 8 gramas? 11 gramas. Então, a massa de reagente tem que ser igual à massa do produto, tá? Então, essa foi a introdução para a gente entender as leis ponderais. Tudo bem? Então, jovens, olha que interessante. Se você conseguiu entender isso, que a soma da massa dos reagentes, somos reagentes, vai dar a mesma massa do produto, e que as reações acontecem, se você tiver a mesma proporção entre os componentes da reação, você vai entender estequiometria, além de ter que entender balanceamento. Na aula da semana que vem, aliás, da outra semana, né, a gente vai estudar estequiometria, mas eu vou dar uma revisão primeiro em balanceamento, tá? Eu sugiro que vocês assistam essa aula, reassistam, né? Revejam. Essa aula está lá bonitinha para vocês no Google Classroom, tá? Tá na parte lá, assim, vai estar escrito balanceamento, notas e balanceamento, se eu não me engano, a aula. Entendeu? Deem uma olhadinha, que vai ser fundamental você saber esse conteúdo, tá? Sim, eu vou colar aqui, eu esqueci. A gente ainda tem um tempinho. Eu não vou conseguir colar aqui, pessoal, porque o Zoom tem esse probleminha. Mas eu vou colocar no WhatsApp da turma, tem uma lista de um professor muito bom, por sinal, que é para você treinar essas leis ponderais. Deixa eu pegar aqui para passar para vocês. Vou pegar e mostro para vocês. Espera aí, só um minuto, pessoal. A gente tem ainda... Então, nesse material, vai ter para vocês as leis ponderais. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar lá no WhatsApp. Eu não sei se vocês podem... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Só para vocês terem uma ideia. Aqui, pessoal. Esse material aqui, ó, tá vendo? Tem o resumo das leis ponderais e questõezinhas para vocês treinarem. Material bem interessante. Tá bom?
Então, é isso aí. Eu vou colocar agora no... Quero que vocês já deem uma olhada lá no Zap. Não sei se vocês conseguem olhar o Zap enquanto está aqui. Então, amigos, está lá, tá bom? Material bonitinho para vocês fazerem umas questõezinhas, qualquer coisa, saibam onde procurar, tá bom? Lá no Zap, em horário comercial. Hoje, o Candango mandou a mensagem, porra, 1h pouca da manhã, irmão. Aí eu acho que ele meio que se arrependeu, ele mandou umas 5 mensagens, ele apagou, não deu tempo de eu ler. Mas era dúvida, eu sei que muitos estão estudando de madrugada. E eu também, no início da pandemia, eu estava virando os horários, só, né? Virando noite. Só que agora não dá para fazer isso mais não, rapaziada. A gente ia voltar, mas aí teve agora a decisão da justiça, que impediu e tal. Mas eu já estou começando a regular meu horário, porque quando voltar para o presencial tem que estar inteiro. Tá, meus amigos? Então, pode mandar dúvida, mas madrugada eu não respondo. Eu respondo em horário comercial. Tá bom, meus amigos? Então, agradecer por vocês terem ficado até agora na nossa aula, tá? Em breve estaremos aí. E vamos fazer questões, né? Que a gente vai começar a estequiometria, mas vamos fazer questões desses assuntos. Não tem tanto assim na prova do Colégio Naval, não, mas a gente vai pegar questões de outro concurso, de outros concursos envolvendo estequiometria. Tudo bem? Beleza, mestre. Beleza. Senhores, Valeu. senhoras. Então, ó, fiquem com Deus. Absorvam as coisas, mas só retenham aquilo que for bom. Tá? Boa semana para todo mundo aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, mestre. Obrigado Valeu, pela aula. valeu. Tchau, tchau.